Bom, pessoal, boa tarde. Vamos hoje falar aí das doenças da orelha externa, né? Primeira coisa, a gente tem que saber que a orelha humana, ela se divide em três partes, que é a orelha externa, a orelha média e a orelha interna. A orelha externa, ela é composta pelo pavilhão auricular auditivo, meato acústico externo ou conduto auditivo externo, e termina na camada superficial da membrana timpânica. O conduto auditivo externo ele é composto por duas partes, um terço lateral, que é cartilaginoso, e dois terços médias, que é o ósseo, né? A camada de pele que vai revestir o conduto, ela vai ficando cada vez mais fina conforme vai se aproximando da membrana timpânica. É importante a gente destacar que as glândulas sebáceas, folículo piloso, ou seja, os anexos da pele, eles ficam principalmente e quase que exclusivamente localizados no terço lateral, que é no terço cartilaginoso. O lóbulo é a única estrutura que não tem cartilagem. Então, vamos ver aqui algumas estruturas, né? A antihélice, a hélice, o antitrago, a concha, o tragus, o lóbulo, a fossa triangular, a fossa escafoide, né? Então, o pavilhão auricular ele é constituído pelo esqueleto fibrocartilaginoso e que possui a fase interna e outra fase externa. A fase externa está voltada para frente e para diante com saliência e depressão. O formato do pavilhão auricular ele nos permite identificar a localização da fonte sonora. Na sua porção média está localizada a concha, que é uma escavação profunda, e que em torno dela a gente tem quatro saliências, que é a hélice, a antihélice, o trago e o antitrago. Entre as cruras da antihélice existe a fossa triangular e a fossa escafoide. Situa-se entre a antihélice e a hélice. Na porção inferior, há uma quinta saliência do lóbulo, que não possui cartilagem. A face interna está voltada para a apófise mastoide, limitando-se com a região mastoide pelo sulco retroauricular, né? A inervação cutânea da orelha, né? A gente sabe que a orelha externa ela é bastante inervada e tem uma inervação cutânea rica. Ela é inervada principalmente por ramas do plexo cervical e alguns pares cranianos. Vamos falar de cada um dos pares aí. O ramo do nervo facial, que é o sétimo par, ele vai inervar a concha auricular e o terço lateral. O ramo auricular do nervo vago, que é o décimo par, onde acontecem as principais doenças da orelha externa. O nervo aurículo temporal, rama do trigêmeo, que é o quinto par, ele inerva principalmente a parte do tragus, que é a parte inferior da orelha externa. Já o nervo occipital menor e o nervo auricular magno, eles são rama do nervo cervical. Eles vão inervar a região posterior da orelha externa. O nervo occipital menor, ele inerva póstero superior da orelha externa e o nervo auricular magno, ele inerva a parte posterior e inferior, tá? Vamos falar agora das principais funções aí da orelha externa, que é a proteção mecânica, trauma, corpo estranho, desenvolvimento de patógenos, a manutenção da temperatura e umidade, que são os principais responsáveis pela presença do folículo piloso e da glândula sebácea, que produzem o cerume. A localização da fonte sonora, que é localizada da onde vem o som,
o formato adequado do pavilhão auricular e quanto à audição bineural, né, que a gente ouve das duas orelhas aí, dos dois lados, e a condução e amplificação do som. Nós vamos estar falando de algumas otites externas, né? A otite externa é o termo que se designa ao quadro inflamatório da orelha externa. Essas condições têm causa predominantemente infecciosa e podem comprometer qualquer um dos tecidos que compõem a estrutura da orelha externa: pele e anexo, tecido subcutâneo, pericôndrio, cartilagem e osso. As formas clínicas, então, da otite externa. A gente tem a otite externa difusa aguda, a otite externa localizada, a otite externa fúngica, a otite externa crônica, a otite externa necrotizante ou maligna, sendo que a mais comum é a otite externa difusa aguda. Então, agora nós vamos falar de cada uma dessas. A otite externa difusa aguda, ela também é chamada de orelha do nadador, que é uma inflamação difusa da orelha externa. O principal fator de risco são os nadadores, porque eles sempre estão expostos à água do mar, à água da piscina. Ela é uma celulite da pele, do conduto auditivo externo. A etiologia é bacteriana, né? A principal bactéria é a Pseudomonas aeruginosa. O quadro clínico: o paciente vai ter edema, prurido, sensação de plenitude, de ouvido entupido, né? Atalgia, otorreia. Como eu disse, que o patógeno mais frequente, a etiologia mais frequente é o Pseudomonas aeruginosa. O exame físico, né? A gente vai ter o quê? Dor, a mobilização do tragus e do pavilhão auricular, hiperemia, edema, otorreia, né? Tudo isso. O diagnóstico ele é clínico, tá? O tratamento com analgésico para dor, limpeza local e gota tópica otológica ou oftalmológica com antimicrobiano, que os apropriados são a fluoquinolona e aminoglicosídeos. Lembrando que o aminoglicosídeo ele é ototóxico, tá? Aqui uma figura mostrando, né, na otoscopia, a otite externa difusa aguda. A otite externa localizada, ela é uma inflamação cutânea circunscrita ao conjunto de píleo sebáceo causado pelo estafilococcus, né? É uma foliculite do terço lateral do conduto auditivo externo, secundária a uma obstrução da unidade pilo-sebáceas. Os principais sinais são atalgia, hipoacúsia e obstrução do conduto. Principalmente, a atalgia é o principal sintoma. O tratamento ele se difere com ponto de flutuação e sem o ponto de flutuação. Com o ponto de flutuação, você vai fazer drenagem cirúrgica mais antibiótico terapia sistêmica, principalmente com a cefalexina, mais indicada. E se você não tem um ponto de flutuação, você vai fazer gota tópica e ou antibiótico terapia sistêmica, né? Aqui é uma otoscopia mostrando para vocês aí a otite externa localizada aí, como que ela se encontra, né? Tem hiperemia, né? A otite externa fúngica ou otomicose, né? A gente também pode chamar ela de otomicose. É uma doença da orelha externa causada por fungos, né? Também chamada de otomiose. A causa secundária é o uso prolongado de antimicrobiano tópico. A gente tem fatores desencadeantes, pode ser exógeno ou endógeno. Os exógenos: umidade, calor, maceração da pele, exudação, que esses são os mais comuns.
Uso endógeno tem distúrbios hormonais, ausência de cerume e tampões epidérmicos, né? É mais frequente nas regiões tropicais e nos meses mais úmidos e quentes. Os fungos mais encontrados são o aspergillus e a cândida, né? O quadro clínico desse paciente, ele tem prurido, otorreia, atalgia intensa, secreção abundante, vai ter edema, hiperemia, tá? O tratamento é a limpeza mecânica, a gota tópica, que vai conter um antifúngico, e a udificação. Aqui, ó, nessa figura tá mostrando, né, nessa otoscopia a gente mostra aí a otite externa fúngica ou a otomicose, né? Quando é por aspergillus, você tem uma otorreia mais amarronzada, mais preta, né? Quando é por cândida, tem uma otorreia branca com linfas. Pela secreção aí a gente consegue ver, a gente já sabe se é por aspergillus ou cândida. A otite externa crônica, ela é uma inflamação crônica do conduto auditivo externo. A etiologia dela não é por patógeno, é por hipersensibilidade, culturas negativas e a flora não patógena. O quadro clínico vai ter prurido, otorreia, hipoacúsia. O tratamento, limpeza local, gotas tópicas com corticoide e gotas acidificantes. A otite externa necrotizante ou maligna, né? Ela é uma doença grave de caráter infeccioso, invasivo e necrotizante e se inicia do conduto auditivo externo e que progride invadindo a região da parótida, mastoide, ouvido médio e base do crânio. Ela acomete basicamente idosos, diabético descompensado, imunodeprimido de qualquer idade, pode ser criança ou adolescente. A etiologia mais comum é ela pela Pseudomonas aeruginosa, né? Ela causa uma osteomielite do conduto auditivo externo e que vai se estender até a base do crânio. Ela pode acometer vários pares craniais. No início, ela começa como se fosse uma otite difusa aguda, né? Depois que ela fica mais grave. O quadro clínico é prurido, vai ter uma supuração, atalgia, uma hipoacúsia. Na otoscopia, principalmente, você vai ver um tecido de granulação na parede inferior do conduto auditivo externo, otorreia e envolvimento de alguns pares cranianos, né? O diagnóstico, ele é feito, né, clínico sugestivo, porque aí você vai ter uma atalgia intensa, né? O paciente geralmente é diabético, você vai ter uma otorreia, você vai ter tecido de granulação na parede inferior do conduto auditivo externo, né? E mais a cintilografia você fecha o diagnóstico do seu paciente. O tratamento desse paciente é um paciente grave, então você precisa ter internação hospitalar. Controle da glicemia e da função renal, porque esse paciente é um diabético descompensado. Debridamento diário. Antibiótico terapia, você vai colocar antibiótico endovenoso, a quinolona. E a cintilografia com galho, que você vai fazer a cada 3 semanas, né? Aqui você pode ver, ó, a otite externa maligna, ó, já tem tecido de granulação na parede do conduto auditivo externo. Você vê que está bem tomado, né? Então, aqui é um resumo de tudo isso que a gente falou, né? De todas essas otites. Então, a otite externa são quadros inflamatórios da orelha externa. A otite externa difusa aguda é a forma mais comum de otite externa. É causada principalmente pelo Pseudomonas aeruginosa e o principal quadro clínico é a altalgia e otorreia clara, inolora, né, indolor aí. O tratamento é analgesia mais limpeza mais a medicação tópica, que foi o que a gente falou.
A otite externa localizada, ela é inflamação cutânea circunscrita ao conjunto de pilo sebáceo causado pelo estafilococcus. O quadro clínico vai ter uma altalgia intensa, aguda e uma hipoacúsia. O tratamento é limpeza, antibiótico sistêmico, anti-inflamatório, compressa quentes e drenagem espontânea preferencialmente. A otite externa fúngica é a otite causada por fungos, frequentemente pode estar associada a uma infecção bacteriana, que é também chamada de otomicose, associada a meses úmidos e quentes. A sintomatologia ela é pobre, ela é lenta e indolor. O tratamento, a gente viu que é a limpeza e a aspiração. A otite externa crônica é a patologia inflamatória não tratada adequadamente. Quadro clínico indolor, prurido intenso e hipoacúsia. O tratamento, uso de medicamento tópico para restabelecer o ciclo da descamação da pele. Foi tudo isso que a gente falou, né? A otite externa granulomatosa é a inflamação do terço inferior do conduto auditivo externo. O quadro clínico você vai ter secreção purulenta, escassa e cremosa, hipoacúsia e prurido não intenso. O tratamento limpeza e cauterização desse tecido de granulação. A otite externa necrotizante ou maligna, que é a forma mais grave, é causada pela infecção invasiva e necrotizante, que é causada pelo Pseudomonas aeruginosa, né? Acomete idosos diabéticos, diabéticos descompensados, imunodeprimidos. O quadro clínico prurido, supuração, otalgia, hipoacúsia, pode até evoluir para uma parálise facial aí. O tratamento a gente vai fazer o tratamento que a gente viu é o que? Internação hospitalar, controle dessa glicemia porque o paciente é diabético, debridamento diário, a antibiótico terapia endovenosa com a quinolona, tá, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Obrigada pela atenção de todos. Até a próxima aula.